Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Podem sentar, por favor. São só algumas palavrinhas em relação à festa de hoje. Hoje é o domingo depois da Páscoa, o segundo domingo depois da Páscoa, em que pelo Evangelho e, evidentemente, pela epístola associada ao Evangelho, a gente comemora no Instituto Bom Pastor uma festa que nos é própria e que nos é muito cara, justamente porque pelo Evangelho e pela epístola da missa a gente tem uma espécie de diretriz, uma espécie de orientação de constituição, vamos dizer assim, no sentido documental da palavra, né? Com relação a como é que os sacerdotes devem governar as almas. E é sobre esse aspecto que eu gostaria de falar um pouco. Né? Para chegar até o fim dela, né? Para chegar até aonde a criatura humana deve chegar, que é o conhecimento da verdade sobre Deus. A criatura humana ela precisa de uma direção, como os animais precisam de um direcionamento para chegar até onde eles devem chegar. E Deus determinou assim por um ato em que brilha muito, muito a bondade dele, e sobretudo a bondade dele. Porque isso vem da nossa natureza humana, é próprio da nossa natureza humana que a gente seja guiado por um outro, né? Porque a gente vive em sociedade e por causa do pecado. Por causa da nossa natureza, que é uma natureza social, que exige para a nossa perfeição que ela se dê nas relações humanas. É necessário para o ser humano, para a perfeição dele, que isso se dê nas relações humanas. Eu insisto muito, é uma coisa que me é muito cara. Eu sempre falo, né, quando Aristóteles escreve na ética dele sobre as virtudes, ele começa falando qual é a finalidade do ser humano, consiste na contemplação da verdade numa vida virtuosa. E depois ele vai discorrer, durante toda a obra dele, quais são essas virtudes. E ele vai falar de todas as virtudes naturais que ele pôde considerar, ele vai tratar naquela obra que é bastante grande. E, ao final, dos 2 últimos capítulos, ele vai responder a seguinte questão: mas tudo bem, a finalidade do ser humano é a contemplação da verdade numa vida virtuosa, essa é a finalidade natural. Para ele, coitado, ele não tinha revelação, nem tinha como saber que a finalidade última do ser humano mesmo é a contemplação da essência divina no céu. O conhecimento da verdade de Deus vendo frente a frente. Mas, um tanto quanto a inteligência dele permitia, ele fazia isso. Essa é até onde ele podia chegar. E ele vai dizer, então, tudo bem, essa é a finalidade do ser humano, o conhecimento da verdade numa vida virtuosa, e o que é necessário para isso. A gente acabou de ver durante todos esses capítulos, durante todas essas partes da obra. E ele vai se perguntar, então, mas afinal de contas, tudo isso aqui, onde é que isso se realiza do modo mais perfeito? Onde é que a contemplação da verdade, onde é que o conhecimento da verdade, sobretudo de Deus, e uma vida honesta e virtuosa, e tudo isso junto a uma vida feliz, onde é que isso acontece finalmente? Vai dizer, isso acontece na amizade. Isso acontece com os amigos. E vai explicar também como o casamento é uma espécie própria, única de amizade. Então, a vida feliz, tanto quanto é possível nessa vida, falo tanto quanto é possível aos homens. Ele sabe que a felicidade natural tem suas imperfeições. Felicidade perfeita mesmo, nós católicos sabemos, é só no céu. Mas Aristóteles diz o tanto quanto é possível ao ser humano ser feliz, com as misérias que tem nessa vida. Essa felicidade se dá numa contemplação da verdade, na vida virtuosa, que só pode acontecer de modo perfeito nessa vida, na amizade. A nossa natureza humana, para sua perfeição, exige relações sociais. E relações sociais não meramente formais, isso existe, também são honestas, né? Úteis, de trabalho, de estudo, mas a gente está falando aqui de relações humanas mais próximas, relações humanas mais íntimas, de união de corações mesmo, né? Entre amigos e entre esposo e esposa. E essas relações humanas, a nossa natureza social, tudo isso ficaria gravemente atingido
se nós não tivéssemos o auxílio de outros homens. E Deus quer que os homens ajudem os outros homens. Ele não vai fazer pelos outros homens o que a gente poderia fazer, via de regra, né? De maneira ordinária, de maneira habitual, Deus não ajuda as outras pessoas a não ser por meio de outras pessoas. Então é natural que o ser humano tenha uma condução, tenha um pastor que conduza ele, que conduza as pessoas até o fim último delas, que consiste em ver a essência divina, conhecer a verdade sobre Deus pela intuição da essência divina no céu. Segunda razão de por que Deus quis, né, que a gente tivesse uma direção de um pastor, por causa do nosso pecado. O pecado nos torna ignorantes. O pecado nos torna crianças. Ele nos torna maliciosos e nos desvia para outras coisas. As pessoas, é preciso acompanhá-las de perto. Isso não é um privilégio só das crianças em relação aos pais. Os pais percebem isso de maneira notável, 24 horas por dia, né? Mas a verdade é que os seres humanos, eles são como crianças. Eles precisam sempre estar sendo consolados, eles precisam sempre estar sendo acompanhados de perto, eles precisam sempre de alguém que relembre eles de que eles não devem se perder em outras bagatelas da vida. É necessário outras pessoas que as conduzam para que elas não se deixem levar pelas suas infantilidades, né? Para que elas não fiquem perdidas, tá? Com outras coisas que desviam elas, desviam as pessoas do fim último delas, do porquê que elas existem, né? Os homens são como crianças, eles vivem para agora, não têm memória, fizeram coisas que não deviam ter sido feitas, são punidos depois, não se lembram mais, fazem de novo, né? Eles esquecem, não têm noção de futuro. A vida das crianças é agora, o momento de agora, e os pais precisam o tempo inteiro levar os filhos, não, agora já chega, é necessário passar por outra coisa, porque a vida não é feita só desse momento aqui, dessas coisas aqui. Os adultos também são assim, e eles precisam de um pai que os direcione até o fim último deles, que lembre eles o tempo inteiro do fim último do ser humano, por que a gente existe. E, de fato, é até o fim último do homem que o padre deve conduzir as pessoas. As outras pessoas, as outras profissões, elas farão as pessoas chegar até um certo ponto natural e terrestre. Mas, e atenção, isso daqui é a medula do que eu gostaria de explicar. O sacerdote, ele é o único que pode, de fato, conduzir as pessoas até o fim último sobrenatural delas. Para que as pessoas finalmente sejam felizes, para que elas realizam o que elas devem realizar da existência delas. Isso é importante notar e ter bem claro, né? De todas as profissões, de todos os estados de vida, de todos os modos de fazer as coisas possíveis que existem, só existe um estado de vida que se ocupa do fim último do ser humano, por natureza desse estado de vida. Esse estado de vida foi feito por Deus para se ocupar disso, do fim último do ser humano, é o sacerdócio. O sacerdócio é o único estado de vida que tem ex professo, ex officio, a finalidade, a função de cuidar, de zelar para que os homens cheguem até o fim último, sobrenatural deles. É o estado de vida que finalmente dirige as pessoas para a última coisa a qual elas devem chegar, além da qual não tem outra. Vejam a dignidade do sacerdócio. Lógico, no mundo as pessoas acham que o sacerdote fica o dia inteiro sem fazer nada. Pequeno fato, eu lembro uma vez estava na faculdade e aí eu fui pegar uma cópia e o rapaz, eu pedi desculpa pelo atraso porque eu disse, me desculpa, mas ser padre e estudar na faculdade às vezes é um pouco, tem um tempo um pouco apertado, né? E ele falou assim, a faculdade é difícil, né? Coitado, ele não tem noção do que é ser sacerdote, das ocupações que o estado de vida de sacerdócio impõe aos padres, né? As pessoas aí fora, elas acham que os padres têm uma vida amena. Os padres, eles dedicam-se, ele é um padre sério e zeloso, tudo o que ele faz, ou pelo menos ele se esforça para isso, é de buscar com que as pessoas cheguem até o fim último delas, além do qual não tem outra coisa a ser buscada, e ao qual tudo na vida delas deve ser dirigido. Essa é a dignidade do estado sacerdotal. É o estado de vida que se ocupa do fim último das pessoas.
O padre as orienta, não só por conselhos, não só intelectualmente, não só de longe, por sermões e conferências, né? Mas de perto. É uma consequência absolutamente óbvia do que a gente acabou de ver. Os sacerdotes, eles se ocupam do fim último dos homens. Se é para isso que o sacerdócio foi instituído, de se ocupar do fim último das pessoas, eles não podem se limitar a conduzir as pessoas de longe, simplesmente por avisos esporádicos, semanais, de conferência ou sermão. É necessário ter uma intervenção particular na vida das almas, porque ele é o pai das almas que lhe foram confiadas. Um pai que ficasse contente quando perguntasse para o filho, o que você está fazendo na sua vida, e como é que está indo a escola, e os seus amigos, como são, e os pais dos seus amigos, o que eles fazem, né? Mas onde é que vocês vão, com quem que vocês vão, e que horas vocês voltam, e o que vocês vão fazer, e o filho desse respostas amplas e largas e pouco precisas, né? O pai que se contentasse com isso, ele é um negligente. Ele não tem noção da gravidade dos deveres de Estado dele como pai sobre os filhos dele. Um pai que perguntasse coisas assim e que exigisse respostas precisas, ele não estaria sendo um pai exagerado, ao contrário, ele não estaria fazendo mais do que a obrigação dele. Ora, por que os padres, então, devem se contentar com menos na vida dos fiéis? Eles são os pais das almas porque eles dão a vida sobrenatural para elas, e quem dá a vida é pai. Pai em sentido análogo, né? Não pai natural, mas um padre que se contentasse em ter um conhecimento sumário e superficial e aproximado da vida dos fiéis, ele estaria sendo gravemente negligente com a função própria do estado de vida dele, que é orientar e assegurar que as almas se dirijam até o fim último sobrenatural delas. Isso não é outra coisa a não ser aquilo que Cristo disse: o bom pastor conhece as suas ovelhas. Se as ovelhas se perdem, né, na vaidade, por exemplo, de rede social, de uma vida infrutuosa, perda de tempo, ele lembra as almas de que elas estão perdendo o foco delas. Ele precisa levantar o olhar delas para o fim último, sobrenatural, para a finalidade última da vida delas, para que elas existem. Ele levanta a cabeça delas mesmo, né, para que elas olhem para o céu, não para elas mesmas, não para joguinhos de miçangas, finalmente, né, como se elas fossem crianças, e os homens são crianças. Né. E é por isso, né, que o homem precisa de um pastor. E os padres, eles não têm nada de errado, não existe nenhum exagero em que eles intervenham na vida pessoal delas, porque ele é o pai delas. E como a gente viu, um pai que se contentasse em um conhecimento sumário e resumido da vida do filho, que não soubesse o que acontece dentro do filho, que não soubesse o que se passa com o filho, como é que ele está assimilando as coisas que ele está aprendendo, como é que ele está lidando com os problemas da vida, né, seria um pai negligente. Por que os padres, então, devem se contentar em ter um conhecimento sumário e, para não dizer, leviano, né, da vida das pessoas? E infelizmente, necessário constatar que tem fiéis que acham isso, né, que o padre, ele simplesmente não precisa saber da minha vida. Ele me dá os sacramentos, eu ouço o sermão dele e pronto. Né. Isso é uma visão bastante, mas largamente inferior da natureza do sacerdócio tal como Jesus Cristo instituiu. Essa missão de dirigir as almas para o fim último delas, é verdade, se encontra às vezes confiada em parte aos simples fiéis. Os pais, por exemplo, eles devem zelar pela salvação da alma dos seus filhos. Existe aí uma participação nesse cuidado de dirigir as almas até o fim último sobrenatural delas. Mas entre os leigos, esse ministério sagrado, essa função de dirigir as almas até o fim último sobrenatural delas, é como que um acidente anexado à profissão humana. Não é a finalidade própria do estado de vida deles. Essa é a finalidade própria de um só estado de vida, que é o sacerdócio. O sacerdócio é o único estado de vida que tem como função própria dirigir as almas até o fim último sobrenatural delas. No padre, esse é o fundo da vocação dele, da vida dele. Santo Ambrósio tem uma frase bastante interessante, ele fala assim: a profissão sacerdotal é deificante. A função do estado de vida do sacerdote é de divinizar as pessoas. Divinizar, fazendo com que elas participem, elas continuam criaturas, né, mas participem da vida de Deus. Essa é a função do estado sacerdotal, é para isso que os padres existem. Né. E veja, a profissão sacerdotal, né,
A gente aprendeu no Brilhante Seminário, os padres falavam para a gente, né? Vocês serão profissionais de Jesus Cristo. Vocês serão especialistas em Jesus Cristo. Essa é a dignidade do sacerdócio. Essa é a nobreza do sacerdócio. É um estado de vida que tem como função ter domínio sobre as coisas de Deus, ser familiar às coisas de Jesus Cristo, serem profissionais de Jesus Cristo. A vida do padre é de conduzir as almas para que elas tenham vida, né? Para que elas tenham água viva, água fresca, né? Da vida da graça. O sacerdote é o único homem que se ocupa do fim último dos homens, né? É o pai das almas. Ele dá a vida para elas, sustenta essa vida, mantém essa vida, faz com que os seres humanos finalmente tenham uma vida humana digna de ser vivida. Uma vida humana que merece o nome de ter uma vida propriamente humana e não uma vida bestial. É notável ver a diferença entre os fiéis que têm confiança e que se confiam aos padres, quando são padres minimamente zelosos, né? Existem padres que não são, mas paciência, isso existe em qualquer lugar. Há médicos que são negligentes, advogados que são negligentes, engenheiros que são negligentes. Tem padres que também são assim, infelizmente, não estou dizendo que é normal, ao contrário, isso ressalta ainda mais, justamente no estado de vida que isso deveria ser banido, de fato, do sacerdócio, né? Mas, infelizmente, faz parte das misérias humanas a gente constatar isso, né? Às vezes, padres que são negligentes no cuidado dos fiéis. Mas, de fato, quando tem... Cristo é muito claro também, ele fala, as ovelhas me conhecem o pastor delas, né? Quando elas veem um padre que cuida da alma delas, é evidente que quando elas querem ir para o céu, elas se confiam ao padre. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. O padre conhece em profundidade, ao longo do tempo, a vida dos fiéis para dirigi-los até o fim último sobrenatural. E quando elas veem que tem alguém que cuida delas, elas se entregam a ele. Isso é uma coisa que a gente viu, é própria natureza humana. É própria natureza humana e se opõe ao pecado. E se a pessoa quer combater o pecado, ela faz isso. É notável ver a diferença entre um fiel que se confia ao sacerdote com docilidade, com tranquilidade, né? Sem ficar querendo ver no padre um mero anexo na vida dele, mas realmente o pai das almas. E é notável ver o atraso em que muitas almas se encontram depois de décadas tentando levar uma vida católica sem padre, ou tendo uma proximidade com um padre meramente formal. Vou na missa, ele me dá os sacramentos, eu ouço os conselhos de longe que ele dá no sermão e nas conferências, o resto eu sei muito bem o que eu devo fazer da minha vida. O sacerdote ele foi instituído por Jesus Cristo para levar as almas até o fim último sobrenatural delas. O estado de vida de cada um não basta para isso. É necessário um estado de vida próprio para isso, esse estado é o sacerdócio. E por isso, para terminar, eu gostaria de duas coisas. Primeiro, evidentemente, de agradecer a docilidade dos fiéis, a bondade deles de serem dóceis, de confiar nos sacerdotes que são zelosos, ou que tentam ser zelosos, enfim, pelo cuidado da alma delas. A nossa vida, a gente não lê tudo o que a gente quer, o que eu gostaria, a gente lê alguma coisa que é para o bem das almas. Quando tem alguma coisa que a gente fala, esse caso aqui eu preciso ver melhor, eu não vou ler uma coisa que eu me agradaria nela, eu vou ler alguma coisa que eu preciso resolver isso aqui. As almas é que limitam as ações dos padres, né? Os padres não têm uma vida amena no sentido de eles fazerem o que eles quiserem, lerem o que eles quiserem, sair para onde eles quiserem. Eles fazem as coisas em função de conduzir as almas para o fim último sobrenatural delas, né? E é bastante trabalho, né? Então, agradecer a docilidade que a gente vê, né, das pessoas que, de fato, se deixam conduzir, né? Nada mais natural. Nada mais natural. Se a gente quer ter uma vida virtuosa, a gente compreende que isso se dá na relação de amizade com o sacerdote. 2, é uma coisa própria a combater o pecado, e se a gente quer combater o pecado para chegar ao nosso fim último sobrenatural, a gente vai se confiar com docilidade ao pastor da alma da gente. E depois, então, não é meramente um favor. Eu sou dócil ao padre, eu me confio a ele, e eu de fato sou obediente ao que ele pede. A gente sabe muito bem que todas as nuances que essa obediência pede, mas obediência mesmo, né? São Pio X é muito claro, né? Na igreja existe duas partes, uma que manda, outra que obedece, uma que ensina, outra que é ensinada. Isso é muito claro, né? E é necessário reconhecer que não é um mero favor que é feito ao sacerdote porque eu estimo muito, por alguma inclinação natural minha, por uma natureza pessoal minha, um temperamento mais afetivo, ou então uma docilidade maior porque eu sou menos ativo, então eu gosto que o padre me oriente. Não.
É uma coisa absolutamente que faz parte da estrutura da igreja, tal como Jesus Cristo a fundou, né? E, finalmente, pedir, né, essa docilidade, né? Continuar exortando vocês a essa docilidade, que, como eu disse, é próprio da Igreja Católica, é próprio da vida da graça, é próprio da natureza humana, se encaixa muito bem na natureza humana, é necessário para conduzir os homens até o fim último natural, é necessário para ser conduzido até o fim último natural da gente, né, para o bem das almas, né, que as almas se deixem conduzir pelos pastores que Deus confia a elas, né, para que elas possam chegar até o fim último sobrenatural delas, que é ver a essência divina face a face, a união da essência divina com a nossa inteligência, o conhecimento da verdade sobre Deus. É isso que faz a gente feliz, né? Porque leva a nossa vida humana até a sua plenitude. Sua vida humana é uma vida racional e ela é levada até a sua plenitude quando a gente conhece a verdade do ser mais nobre e elevado que tem, que é Deus, face a face no céu. É isso que faz com que a nossa natureza humana chegue até a sua plenitude e é isso que faz a gente ser feliz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.